vivemos numa sociedade cada vez mais individualista. E numa sociedade individualista, falar de dinheiro causa incômodo. Temos tendência, atualmente, para separar alguns temas e alguns assuntos e entender que estes assuntos são assuntos de âmbito privado, particular. Não se deve falar deles em público. Coisas como, por exemplo, criação de filhos. Cada um cria como quer. E é a responsabilidade de cada um. Portanto, é melhor não discutirmos muito isso em público. As pessoas não gostam de ser corrigidas na maneira como estão a educar os seus filhos. Opção religiosa. A opção religiosa é uma coisa considerada particular. Cada um tem a sua opção. Você tem direito de escolher a que quer. Não me venha falar da sua, não me imponha as suas ideias. Você é livre para seguir aquilo que você gosta. Deixe-me a mim sossegado no meu canto. Outros assuntos eu poderia acrescentar e a lista seria grande, irmãos. Preferência sexual, utilização do dinheiro. São temas considerados particulares e não estão muito abertos à discussão. Não interessa o que é que alguém pensa sobre isto. São temas que dizem respeito unicamente a mim. Eventualmente eu faço as minhas escolhas e ninguém tem nada a ver com isto. Esta é uma das razões pelas quais, muitas vezes na igreja, podemos sentir algum desconforto para falar sobre este assunto. A outra razão muito forte para que hoje haja desconforto com este tema em algumas igrejas e para alguns pregadores é que os irmãos sabem que hoje vigora em muitas igrejas a chamada teologia da prosperidade. E quando vamos a estas igrejas parece que o único tema, todos os domingos, é dinheiro. E os pastores todos os domingos falam sobre dinheiro. E incentivam ao ponto mesmo do extremo em tirar das pessoas alguma coisa. Exatamente por causa disto, a reação contrária de algumas igrejas e de alguns pregadores, e eu confesso aos irmãos que me encontro neste grupo, é muitas vezes sentir algum desconforto, sentir alguma dificuldade, para não ser confundido com aqueles que estão sempre a falar no assunto. Os irmãos que me conhecem sabem que este não é um tema que falemos com frequência, mas no contexto bíblico e na vida de um cristão bíblico, nada escapa à influência da fé e do senhorio de Jesus. Ele é soberano sobre todas as coisas e sobre todas as áreas da vida. E por isso a Bíblia nos fala muitas vezes a respeito da nossa administração financeira e do uso que fazemos dos nossos recursos. Esta é uma das vantagens, irmãos, da pregação expositiva. O que é isto? É alguém ou um pregador escolher um livro da Bíblia, entendendo da parte do Senhor que deve pregá-lo todo. E vai pregando versículo a versículo, texto a texto. Porque quando fazemos isto, irmãos, não é o pregador que escolhe o que vai pregar. É a Bíblia que diz aquilo que vai ser falado. E nós estamos a acompanhar, e os irmãos já sabem disto, há muitas semanas, estamos a ler e a tentar perceber aquilo que Paulo escreveu na primeira carta que ele mandou aos Coríntios. E estamos quase no fim da primeira carta. Depois ainda tem a segunda, irmãos, mas estamos quase no fim da primeira carta. E o tema que Paulo vai falar agora é exatamente este. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no último capítulo de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Nós gastamos 4 domingos olhando para o capítulo 15, porque o capítulo 15 é um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia. Olhando para 1 Coríntios, nós temos capítulos fantásticos, não é? Maravilhosos. Por exemplo, 1 Coríntios 12 fala sobre o dom do Espírito Santo na igreja e como cada um de nós foi capacitado para o trabalho. 1 Coríntios 13, o hino sobre o amor. Quem não gosta de 1 Coríntios 13? Até quem não é cristão aprecia 1 Coríntios 13 pela beleza da literatura que está ali. 1 Coríntios 15 é um assunto profundo. Paulo fala sobre ressurreição e ele defende arduamente a ressurreição de Jesus como sendo as primícias, o primeiro. E nós, por causa da ressurreição de Jesus, temos a garantia da nossa salvação e da nossa ressurreição. E pode parecer estranho, irmãos, mas logo a seguir a falar de uma coisa tão profunda como ressurreição, vejam o que Paulo fala. 1 Coríntios 16, versos de 1 a 4. Ora,
Quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ofereci às igrejas, que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Repito, irmãos, que é muito interessante notar que Paulo fala sobre isto logo a seguir a falar sobre ressurreição. Eu creio que uma das razões é que Paulo nos leva a concluir que quando nós temos a certeza da ressurreição e na vida no além, quando temos a garantia de que esta vida é apenas passageira e logo nós estaremos com o Senhor numa outra realidade, nós temos uma maneira diferente de olhar para esta vida, para a forma como nós investimos o nosso trabalho e também para a maneira como lidamos com os nossos recursos. Paulo fala da coleta de ofertas que ele estava a fazer para ajudar os crentes em Jerusalém. Este era um assunto conhecido dos coríntios, ou pelo menos fica subentendido no texto que os coríntios já sabiam. Paulo está a organizar uma grande coleta nas igrejas daquela região da Macedónia e também da Acaia, da Macedónia e da Grécia, para depois levar esta oferta toda junta de uma vez para auxiliar os crentes da igreja que estavam em Jerusalém. Era uma maneira das igrejas dos gentios auxiliarem a igreja-mãe. Podemos dizer a igreja-mãe de todas, porque afinal todas as igrejas que existem hoje no mundo de alguma maneira começaram um dia em Jerusalém e portanto era uma maneira de abençoar. E olhando para este texto, irmãos, que pode parecer um pouco árido e, enfim, só uma orientação prática do apóstolo Paulo sobre o levantamento da coleta, nós podemos aprender algumas coisas muito valiosas para a vida da igreja, a igreja iniciante e para nós como igreja do Senhor hoje. Deixe compartilhar algumas com os irmãos. Começando pela prática da coleta. Diz o texto que era prática da igreja desde o começo o levantamento de ofertas. Este é um princípio que existe em todas as religiões. O trabalho feito para Deus na igreja precisa ser sustentado e a igreja precisa de recursos para o fazer. Não é algo que é património unicamente ou monopólio do cristianismo. Todas as religiões precisam de recursos para poderem funcionar. No Antigo Testamento, o povo de Deus dava em forma de produtos do campo. Era o produto da colheita, eram os animais do rebanho. Eu já vivi num contexto de campo, em que os membros da igreja muitas vezes trabalhavam na agricultura, não tinham propriamente dinheiro, o recurso principal não era dinheiro, então eles davam o seu dízimo, davam a sua oferta em produto agrícola. E a igreja o recebia como tal, porque era esta a maneira como aqueles crentes podiam participar. No Antigo Testamento, os sacerdotes e os levitas viviam em boa parte daquilo que era levado primeiro ao tabernáculo e depois ao templo. Só mais tarde, quando começou a haver realmente transformado parte disto em moeda, é que se começou a ter então o levantamento de oferta em termos de dinheiro propriamente dito. No tempo de Jesus, os irmãos certamente já leram no Evangelho que havia gasofilácios, palavra complicada para falar sobre o local onde se punham ofertas. Havia recipientes onde se punham as ofertas. Dizem-nos aqueles que conheciam a realidade e estudam a história daquele tempo que estes locais onde se colocava o dinheiro tinham uma espécie de buraco onde se podia colocar o dinheiro e que aquilo era feito de metal. Então, quando se colocava ali uma moeda, fazia muito barulho, não é? E Jesus, a certa altura, ficou junto ao local onde se colocavam as ofertas para poder verificar. E diz o texto sagrado que os ricos, quando vinham, traziam muitas moedas. E podem imaginar os irmãos o barulho que aquilo fazia, não era? Parecia quase uma chuva, a cair aquelas moedas todas para ali abaixo, pesadas, que os ricos davam daquilo que tinham em abundância. E, no entretanto, chegou uma viúva. E ela deu 2 moedinhas, as de mais baixo valor. O valor era tão inferior, irmãos, era tão inferior que o metal naquelas moedas era quase insignificante. O que quer dizer que ela colocou as 2 moedas e não se ouviu barulho nenhum.
E pode até ter parecido a alguém que estava a assistir que ela não tinha dado nada. Porque alguém podia chegar ali, simplesmente colocar a mão e fazer de conta que tinha dado e não ter dado. E as pessoas olharem, não ouviram barulho nenhum. Quando os ricos davam, fazia muito barulho, toda a gente percebia. Mas aquela mulher passou despercebida e Jesus diz, não, mas esta é que deu a oferta verdadeira. Porque ela não deu do que subjava, mas ela deu tudo o que tinha. Na igreja, os crentes também entenderam e aprenderam que deviam contribuir. E os crentes que compreendem a verdade da palavra não têm dificuldade em fazê-lo, irmãos. Paulo tinha acabado de falar sobre ressurreição. Ele tinha acabado de dar aos crentes da igreja de Corinto uma perspectiva de vida eterna, de nova vida depois deste mundo. Logo, o crente que compreende isto tem um apego diferente aos bens materiais. Ele não pode se agarrar às coisas deste mundo da mesma maneira que aqueles que não têm esta expectativa. E ele compreende que aquilo que ele dá para o reino de Deus é investimento eterno. E a pergunta aqui é até qual é o investimento mais sábio. Imagine que alguém lhe diga que você vai investir e o seu investimento vai dar resultado dentro de 3 anos. Mas imagine alguém lhe diz assim, não, você vai investir agora a mesma coisa, mas isto vai dar resultado durante 20 anos. Qual dos dois investimentos é melhor? E se alguém lhe disser, não, o que você vai dar agora vai ter valor durante 50 anos. Qual dos dois investimentos é melhor? E se alguém lhe disser, não, este investimento seu é eterno. Pois é isso que o crente entende quando olha para a realidade da palavra de Deus. Mas o texto também nos diz qual era o motivo da coleta. O motivo da coleta, neste caso, um motivo muito específico, mas que era, na verdade, uma das principais razões para a contribuição, era auxiliar os crentes de Jerusalém. Nós vemos novamente que este é um princípio que está com a Igreja de Cristo desde a sua origem. A Igreja nasceu como uma comunidade em que havia muitas necessidades e por isso os crentes se ajudavam uns aos outros e a beneficência era uma prática comum. Por exemplo, um dos personagens iniciais da história da Igreja cristã que fica conhecido era um homem que se chamava José. Ele era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. E diz o texto sagrado que ele era um homem rico, tinha várias propriedades e vendo a necessidade da igreja, ele foi e vendeu propriedade sua e trouxe a verba toda e entregou aos apóstolos e dizem, olha, usem para abençoar aqueles que têm necessidade. E era um homem que tinha alegria em fazer isto, tanta satisfação em abençoar desta maneira, que os apóstolos mudaram o nome dele. E ele deixou de ser conhecido como José e passou a ser conhecido como Filho da Consolação, que na língua deles significava Barnabé. E nós o conhecemos como Barnabé, o Filho da Consolação. As igrejas dos gentios foram ensinadas da mesma maneira, ou seja, foram ensinadas a ajudar aqueles que estavam em necessidade. É importante sabermos, irmãos, que isto não era uma novidade absoluta para os cristãos. Havia a prática da ajuda dos mais necessitados na sociedade do tempo do apóstolo Paulo e que os coríntios conheciam. Por exemplo, entre os pagãos, entre os gregos, havia sociedades, associações de beneficência. Elas eram chamadas eranoi e os afiliados tinham um fundo comum. Juntavam-se várias pessoas para formar um destes clubes ou destas associações. Cada uma contribuía mensalmente com alguma coisa e isto ia para um fundo comum. E quando havia um dos membros do grupo que tinha uma necessidade, uma dívida, um problema de saúde, alguma coisa em que havia realmente consenso, o grupo então pegava parte desse dinheiro e emprestava para que esta pessoa pudesse vencer a sua luta. Em princípio, era feito em forma de empréstimo. Mas, se fosse preciso, e havia situações em que, em vez de empréstimo, era mesmo dado como oferta para aliviar a situação. Entre os judeus, e o cristianismo nasce entre muitos judeus, a prática de ajudar os pobres tinha base no Antigo Testamento. A lei dizia de forma clara sobre a necessidade do povo de Deus de abençoar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os pobres. No tempo de Jesus e no tempo do apóstolo Paulo, no tempo do Novo Testamento, esta prática era chamada pelos rabis, pelos mestres judeus, Gemilut Hashidim, atos de compaixão, e era considerado algo de grande valor. Então as pessoas
entregavam esmolas e ofertas que a sinagoga juntava para ajudar aqueles que tinham maior necessidade. Se esta prática existia entre gregos e existia entre judeus, não ia existir entre os cristãos? Era óbvio que a igreja que nascia tinha também a consciência de que havia gente necessitada e por isso participava para poder auxiliar. E vemos aqui que neste caso a oferta ia especificamente para Jerusalém. E porquê para Jerusalém, irmãos? Porque a igreja de Jerusalém era realmente pobre. Era realmente pobre. E alguém talvez pergunte, mas porquê que a igreja de Jerusalém era pobre? Eu posso dar aos irmãos 4 razões, pelo menos. A igreja de Jerusalém era pobre, irmãos, para começar, porque a região, a cidade e a região de Jerusalém era pobre. Era uma região carente em termos de produção agrícola. Não era uma região rica em termos de produção. Não era uma zona que fosse fácil em termos de ter recursos da terra. Era uma região montanhosa, seca, o clima nem sempre era muito fácil. E, além de tudo, era uma cidade sobrecarregada com a presença de peregrinos constantemente. Quando começavam a juntar alguma coisa, lá vinha uma festa, a Páscoa, o Pentecostes, enfim, alguma celebração. E vinha aquela multidão e a cidade de Jerusalém passava de 250 mil para 1 milhão de pessoas. Estão a imaginar a dificuldade que isto representava? Consumia tudo o que havia. E, portanto, a cidade de Jerusalém vivia em constante dificuldade. E lemos mesmo alguns autores que falam daquele período que a cidade vivia quase sempre à beira do colapso, em termos de produção e de sustento alimentar. Portanto, era evidente que a igreja de Jerusalém seria pobre, porque a própria cidade em si tinha dificuldade. Mas a igreja de Jerusalém era pobre, irmãos, por causa da perseguição. Os crentes, aqueles que se tornavam cristãos, tinham uma vida dura. Provavelmente perdiam os seus empregos, perdiam as posições que podiam ter na sociedade. O judaísmo não estava feliz com o crescimento da igreja cristã. E nós sabemos que esta perseguição foi muito forte. E uma das mais terríveis de sempre tem sido a perseguição económica, que é uma pressão para a vida de alguém. Antes do indivíduo tomar a sua decisão por Cristo, pesa no seu coração saber, bem, se eu aceitar isto, se eu entrar nesta comunidade, eu vou passar necessidade e a minha família vai passar necessidade. Será que eu vou providenciar para os meus filhos? Talvez os irmãos achem isto estranho, mas posso dizer-vos que já vivi num contexto em que isto era assim. Em que as pessoas, antes de tomarem uma decisão por Cristo, tinham de estar muito convictas, porque era bem provável que a partir daquele momento passassem a viver com grande necessidade. Portanto, é natural que os crentes na igreja de Jerusalém tivessem também dificuldade por causa da perseguição. Mas também é verdade, irmãos, que havia dificuldade na igreja de Jerusalém porque o crescimento da igreja tinha sido exponencial. A igreja de Jerusalém passou de 120 para vários milhares em poucas semanas. E mesmo depois que a perseguição veio e muitos crentes foram espalhados, a igreja continuou a crescer. Então os recursos que haviam, que já não eram muitos, tinham que se distribuir por muita gente. Os irmãos já estão a ver, não é? Se temos pouco, ainda temos que distribuir por muitos, fica pouco 5 para cada um. Portanto, é natural que os crentes da igreja de Jerusalém tivessem verdadeira necessidade. Em cima de tudo isto, a quarta razão para que neste momento fosse necessário esta oferta é que tinha havido uma fome, uma seca na região, tinha produzido uma fome que está registrada nos textos históricos da época, em que a cidade de Jerusalém e toda a região da Judeia tinha sofrido imenso. Daí que o apóstolo Paulo tenha este cuidado. E uma das principais razões para a coleta naquele tempo e hoje continua sendo o mesmo. Que a igreja tenha condições de auxiliar aqueles que são mais necessitados e carentes. Graças a Deus, irmãos, a nossa igreja tem conseguido, apesar das dificuldades financeiras, não reduzir aquilo que é o nosso apoio aos necessitados a cada ano. Graças a Deus também, de 2 anos para cá, além do recurso financeiro, nós também temos produto. E os irmãos, muitos irmãos têm trazido das suas compras, produto para poder abençoar. E nós temos auxiliado várias famílias. No primeiro ano acho que foram 11, no segundo ano foram 13 famílias que sistematicamente todos os meses recebem pelo menos uma cesta básica com os alimentos para poder abençoar. Este é um princípio que está aqui, irmãos, desde o início da igreja cristã, assim era. Mas olhando para o texto, irmãos, há mais coisas interessantes a notar. Por exemplo,
Nós podemos perceber aí, olhando para o texto, que esta igreja se reunia em qual dia da semana? Diz aí o texto, não é? No primeiro dia da semana. Alguns meios cristãos, ou pelo menos que se dizem cristãos, insistem na necessidade de nós cumprirmos o sábado. E o problema não está na questão de apenas olhar o sábado como dia de descanso, mas olhar o sábado como algo obrigatório para a salvação. E este é que é o problema. Porque a palavra de Deus nos diz claramente que não é o cumprimento da lei que nos salva, mas é a graça do Senhor, é a morte de Jesus na cruz. Logo, para estes grupos, costuma haver uma acusação. Na Bíblia, no Novo Testamento, não há nenhuma referência que as igrejas se reunissem no domingo. Bem, irmãos, aqui há uma muito clara e muito direta. O apóstolo Paulo faz questão de mencionar que este dia, que era um dia específico, que era um dia concreto, em que a igreja costumava se reunir, eles pudessem fazer esta coleta. A igreja inicialmente respeitou o sábado, até porque ela era feita essencialmente de judeus, mas à medida que ela vai se tornando cada vez mais gentia, e ela deixa de estar preocupada com o cumprimento da lei, o dia natural para a alegria e a celebração dos crentes passa a ser o domingo. O domingo é o dia da vitória. É muito interessante, irmãos. Nós vivemos num país que se diz cristão. Mas se você perguntar às pessoas na rua que dia é domingo, que resposta é que vamos obter? Domingo é o dia de descanso, domingo é o dia de folga, domingo é o dia da família. Talvez alguns digam domingo é o dia do futebol e outras coisas mais. Mas dificilmente você vai encontrar alguém na rua que espontaneamente perguntado que dia é domingo, responda: domingo é o dia do Senhor, é o dia em que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Mas é isso que é o domingo, irmãos. É isso que é o domingo. Nós nos reunimos no domingo. O domingo é o nosso dia específico, especial para a reunião, porque cada domingo nós anunciamos que Jesus ressuscitou. E sabemos que a sua ressurreição é fundamental para a nossa fé. E não vamos repetir isto porque vimos isto durante 4 domingos seguintes. Mas este é o dia da nossa celebração, irmãos. Nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus de uma forma específica no domingo que, apesar de estarmos num país cristão, vai ser chamado domingo de Páscoa. Eu já disse aos irmãos várias vezes, nós não celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus. A Páscoa é uma festa dos judeus. Mas pronto, as pessoas vão chamar aquele domingo o domingo de Páscoa, mas aquele domingo, nós sabemos pelo calendário, é o dia em que Jesus saiu da sua sepultura, em que ele ressurgiu dos mortos. E nesse dia, de uma forma muito especial, nós vamos celebrar a ressurreição. Mas todos os domingos, nós nos reunimos para festejar esse dia. Logo, este era o dia particular dos cristãos, o dia da alegria, o dia natural para a celebração da nossa salvação. E aqui, esta era a questão. Neste dia em que a igreja se reunia, eles deviam então levantar esta oferta para a igreja de Jerusalém. Mas notem ainda, irmãos, alguns aspectos importantes aí. Eu queria que os irmãos percebessem no texto como Paulo nos fala a respeito da maneira de contribuir. Ele diz: cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. As ofertas, dentro do contexto do cristianismo, sempre foram feitas de forma proporcional e voluntária. Este é o método de participação. A oferta deve ser feita voluntariamente. Ninguém deve ser constrangido a contribuir. Nós não estamos aqui com uma lista atrás dos irmãos para dizer: olha, irmão, mês passado o irmão não deu, olha, veja lá. Não fazemos isto, irmãos, porque isto é constrangimento. E a palavra diz que deve haver alegria no coração daquele que dá. Mas em termos de proporcionalidade, irmãos, não sei se percebem isto, mas isto nos traz uma vantagem enorme. Porque na época do apóstolo Paulo, e os gregos da igreja de Corinto sabiam isto, nos templos pagãos haviam alguns que se comportavam como donos da igreja. Nas igrejas pagãs. Porquê? Porque eram aqueles que davam grandes ofertas.
Então, como eles davam grandes ofertas, na hora de tomar decisões, eles... Aqui quem dá sou eu, portanto, eu é que digo como é que quero as coisas. Mas na igreja do Senhor Jesus, isso não existe, irmãos, porque as ofertas são dadas de acordo com a prosperidade de cada um. Existe proporcionalidade. E esta é uma das grandes vantagens do dízimo. Já dissemos isto aos irmãos muitas vezes, estamos apenas lembrando. Quando nós contribuímos com o dízimo, cada um de nós fica em pé de igualdade com todos os outros. O irmão dá o dízimo, o outro irmão dá o dízimo, este irmão dá X, este dá Y. O que dá mais do que o outro não pode dizer que deu mais porque ele deu a mesma coisa em termos proporcionais, porque a percentagem foi a mesma e desta maneira estamos em igualdade na presença do Senhor. Há aqueles que gostam de dizer, mas pastor, o dízimo é coisa do Antigo Testamento e nós já não estamos debaixo da lei. Eu gosto de lembrar aos irmãos que o dízimo é anterior à lei. E gosto de dizer a estes irmãos que estou perfeitamente pronto a que nós deixemos de lado qualquer ideia de dízimo e passemos a fazer exatamente como a Igreja de Jerusalém. Se os irmãos quiserem, podemos tratar isto na próxima Assembleia. A Igreja de Jerusalém, diz o texto da palavra do Senhor, a primeira igreja cristã, diz que eles não davam o dízimo. Diz que cada um entregava tudo o que tinha para a igreja. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisto, mas foi a única experiência comunista que deu certo. Porque o comunismo político não funcionou porque não havia nada de comum realmente. Havia a entrega, mas uns ficavam com a maioria. Mas a Igreja de Jerusalém realmente viveu o comunismo. Todos tinham tudo em comum. Ninguém achava que nada era seu. Todos punham à disposição e depois era distribuído conforme a necessidade. Mas o texto bíblico nos ensina esta verdade que é importante. Nós damos de acordo com aquilo que o Senhor permite que nós possamos dar. E damos com alegria porque compreendemos o investimento eterno. E percebemos também aqui a ligação que existia entre as igrejas. Esta coleta fazia parte de uma rede entre as várias igrejas. Todos contribuíam uns para os outros. Jerusalém abençoara todas as igrejas gentílicas através dos apóstolos, através dos pregadores, através da chegada do Evangelho. E agora as igrejas gentílicas abençoavam a igreja de Jerusalém através da sua oferta. Nós, como batistas, e este é um princípio nosso desde o início, os batistas nascem com uma defesa muito forte da independência da igreja local. Uma das razões que separou os primeiros, lá no início dos primórdios dos batistas, do movimento protestante que existia na Suíça, foi porque um grupo disse assim, não, esta história de nós termos que estar debaixo de um governo central, e existir alguém que é um chefe, que é um líder, que está em algum lugar e que vai dar ordens para a nossa igreja aqui, não. Cada igreja sabe da sua realidade. E cada igreja deve, como igreja em assembleia, tomar as suas decisões. Esta é uma das regras básicas do surgimento dos batistas, irmãos. Mas isso não quer dizer que nós estamos desligados das outras igrejas. A verdade da palavra do Senhor não é a independência, mas a interdependência. Certamente as outras igrejas têm características, têm ministérios, têm palavra para ser bênção para nós. E certamente nós também temos ministérios, formas de agir, palavra para ser bênção para eles. Daí que, apesar de nós defendermos a independência das igrejas, trabalhamos em cooperação para abençoar e sermos abençoados. Por último, eu queria que os irmãos percebessem aí nesse texto a seriedade com que era tratada a oferta. O texto diz que depois que a oferta fosse levantada, quando o apóstolo Paulo chegasse a Corinto, a igreja ia aprovar e a escolher pessoas idóneas que pudesse mandar a Jerusalém com a verba, para que houvesse certeza absoluta de que aquilo que foi entregue chegava ao seu destino e era usado para o seu propósito correto. Estamos a falar sobre o dinheiro que é dado para as coisas de Deus, não pode ser usado de qualquer maneira. Temos que ter todo o cuidado na sua aplicação, toda a seriedade na sua utilização. A ganância é sempre um risco. O Evangelho nos diz que o Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, tinha uma bolsa e tinha um tesoureiro que se chamava Judas Iscariotes. E diz o texto sagrado que ele, o tesoureiro dos discípulos de Jesus, já fazia uma utilização que não era a mais correta. Portanto, a tentação sempre existe, irmãos.
Daí que a igreja do Senhor deve tomar o cuidado para que haja uma administração mais séria possível daquilo que é o dinheiro que nós consideramos do Senhor. Paulo diz mesmo, se a oferta for muito grande, se a oferta for muito significativa, então é melhor eu ir junto, que é para nós termos toda a certeza de que tudo vai correr da melhor maneira. E posso dizer aos irmãos que foi isso que aconteceu, porque depois nós, lendo o livro de Atos, sabemos que realmente Paulo foi a Jerusalém, levando esta oferta, porque era uma oferta grande, porque todas as igrejas contribuíram. Ficamos com esta nota importante, irmãos. Jesus é Senhor de tudo. E Ele deve ser Senhor de cada aspecto das nossas vidas, incluindo as finanças. O modo como nós usamos e administramos o nosso dinheiro fala muito de quem nós somos. Se Ele ressuscitou provando ser Deus, que deu a sua vida por nós, não deveria isso nos levar a consagrar tudo a Ele? Se temos o entendimento lógico de que pela ressurreição de Jesus nós temos a garantia da vida eterna, então é natural que nós entendamos que o bem material que o Senhor permite que nós tenhamos aqui neste mundo seja usado para o crescimento do seu reino. Esta é a dinâmica da vida cristã. Paulo fala sobre ressurreição e a seguir fala sobre coleta. Fala sobre o espiritual e fala sobre o material. Fala sobre aquilo que alguns chamariam de sagrado e aquilo que outros chamariam de profano. Aos olhos do Senhor não há essa distinção, irmãos. A nossa vida está toda na presença do Senhor. Cada aspecto dela deve ser sagrada. O espírito e o corpo, o céu e a terra, unidos, tudo é do Senhor. E nós existimos para o servir e para o glorificar. Foi este o ensino que Paulo deu à igreja em Corinto. Este é o ensino que nós devemos tomar para nós e a maneira como o Senhor nos ensina a usar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos.